Rapaziada, se você não entender este gráfico aqui, você não deveria empreender com inteligência artificial, com AI vertical. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o que é esse gráfico, por que você deveria entender o Gartner Hype Cycle, que é o tipo de gráfico que eu vou te mostrar aqui. É um gráfico muito usado no Vale do Silício para entender novas tecnologias. Eu vou te mostrar onde que diferentes tipos de negócio de inteligência artificial estão nesse gráfico hoje, pelo menos na minha opinião, aí você vê se você concorda ou se discorda. Vou te mostrar também onde que outras tecnologias recentes, outros modelos de negócio recentes estavam e estão nesse gráfico, e eu vou te mostrar os possíveis futuros, porque a gente não tem como prever o futuro, mas eu vou te mostrar os possíveis cenários, os possíveis futuros para inteligência artificial, e é por isso que você deveria entender esse gráfico bem antes de empreender com IA, porque vai que é puro hype, né? Vai que os haters estão certos e esse negócio de inteligência artificial é hype e não vai dar em nada. Eu não acredito nisso, se você me acompanha aqui no canal você sabe disso, mas se você for empreender com IA, você tem que estar preparado para o mercado todo começar a pensar nisso daqui uns 2 anos. E se isso acontecer, isso vai dificultar a sua aquisição de clientes, vai dificultar você conseguir dinheiro com investidores e também, cara, a sua moral, a sua motivação, a sua autoestima com o seu próprio negócio. E agora tá tudo muito lindo, né, para empreender com IA, mas eu não sei se vai ser exatamente isso que vai ser o sentimento do mercado daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então primeiro, deixa eu te mostrar aqui no meu iPad o gráfico, como ele é bem puro, bem simples, para você entender este gráfico na sua versão mais simples, entender quais são as 5 fases desse gráfico e para que ele serve, tá? Esse gráfico é o Gartner Hype Cycle. Ele foi inventado em 1995 pela empresa de pesquisa Gartner, que é uma empresa de pesquisa, né, comercial aí para empresas grandes. E o que ele mostra aqui, tá? Ele mostra a relação entre as expectativas do mercado com uma nova tecnologia, com um novo modelo de negócio e o tempo, tá? E você vai ver aqui que ele é dividido em 5 fases, né? Ele tem a primeira fase, o gatilho de inovação, que é quando surge alguma coisa nova, surge algum piloto, algum proof of concept ali, alguma tecnologia nova conceitual que ainda não serve para nada, mas algumas pessoas bem nerds daquele setor começam a enxergar algumas possibilidades, tá? No caso da inteligência artificial, isso aqui é quando você tinha o GPT-2, por exemplo, antes do chat GPT, né? Então quem mexe com inteligência artificial lembra do GPT-1, do GPT-2, que eram os primeiros LLMs, os primeiros inteligências artificiais de texto. Não tinha o chat GPT ainda, quase ninguém usava isso, não servia para muita coisa, era uma coisa que era de interesse ali dos pesquisadores de inteligência artificial mesmo, eles achavam muito massa. Isso aqui é tipo o e-mail, essa fase do gráfico aqui, é tipo foi o e-mail em 1990, que tinha tipo, sei lá, 150 pessoas no mundo que usavam e-mail, e aí ninguém mais entendia para que servia o e-mail naquela época, né? Então isso aqui é um gatilho de inovação. Simplesmente surge uma tecnologia nova, ela não serve para muita coisa, mas quem é muito entendido daquele ramo, quem é muito técnico, consegue ver o potencial daquilo. A segunda fase do gráfico é o pico de expectativas infladas, tá? Aqui é a hora do hype. E você já vai entender onde que eu quero chegar aqui. Mas aqui é quando está todo mundo falando desse negócio. O futuro vai ser a inteligência artificial. O futuro vai ser a internet. Sabe o que estava aqui? As empresas.com nos anos 90, no fim dos anos 90, antes da bolha.com de 2001. Estava todo mundo investindo rios de dinheiro na empresa que ia entregar comida de cachorro, na empresa que ia entregar fralda, na empresa que... os sites, né? Tanto é que tinha empresa de capital aberto na época que mudava o nome para, sei lá, em vez de blá blá blá, era blá blá blá.com. E isso fazia o preço da ação subir. E era um pico de expectativas infladas, tanto é que teve uma queda de mercado em 2001. Quer dizer que eles estavam errados? Quer dizer que a internet não ia servir para nada? Não, só que a expectativa estava muito mais alta do que o desenvolvimento da tecnologia. Então, os valuations estavam altíssimos, estava todo mundo investindo dinheiro, bilionários surgiam do dia para a noite, só que os produtos ainda não entregavam tanto. E aí o que acontece depois de uma fase dessa? A terceira fase
do Gartner Hype Cycle, que é o vale da desilusão. É quando as pessoas percebem, cara, estava aqui a nossa expectativa, mas não era tudo isso. E aí essa é uma fase de mercado muito difícil de lidar para quem está no setor. Empresas quebram, funcionários vão procurar outra carreira mais segura, os investidores secam o dinheiro, os clientes ficam meio céticos, meio suspeitos. Será que essa tecnologia realmente é tudo isso que prometeram aqui nessa fase anterior? Ou será que é essa depressão que está no mercado? Isso acontece justamente por causa desse pico, né? Não é muito diferente da Bolsa de Valores. Se sobe muito rápido, cai com uma certa facilidade. Só que, conforme a tecnologia se desenvolve, você chega numa quarta fase, que é a subida da iluminação aqui, que eles chamam Slope of Enlightenment, né? É a rampa do conhecimento, né? Em que as empresas, as pessoas, começam a perceber que, cara, essa tecnologia, tudo bem, não era tudo isso aqui que falaram, mas ela tem muitos usos interessantes. Então, empresas começam a investir mais nessas tecnologias, só que elas investem de uma forma mais madura. Daqui para cá, elas investem, jogam dinheiro e veem o que dá para fazer e contam com a expectativa do mercado subindo. Daqui para cá, as empresas investem mais racionalmente, as pessoas compram os produtos sabendo que talvez não seja aquilo que prometeram, mas ainda assim é muito útil. E aí, conforme esse mercado se desenvolve, a gente chega aqui no Planalto da Produtividade. É aqui que o mercado fica sofisticado. E aí você vai falar, Bruno, muito bonito no papel isso aqui, mas o que tem a ver com IA? E será que isso aqui é verdade? Será que toda tecnologia passa por isso? Bom, eu encontrei um artigo aqui que é extremamente interessante, que fala sobre essa curva, porque todo mundo do Vale do Silício usa ela, muitos investidores usam ela para entender novas tecnologias, que são as curvas ocultas do Gartner Hype Cycle. E é um artigo curto, se você quiser procura aí depois, mas eu vou voltar aqui para o iPad aqui para te mostrar quais que são essas curvas ocultas para você entender o que ele está falando nesse artigo sem gastar 3 minutos, tá? Qual que é a ideia? Tem duas curvas ocultas aqui. A primeira delas é o cemitério das inovações. Aqui é o cemitério, tá? E o que isso quer dizer? Tem tecnologias que têm um pico de expectativas infladas, mas depois que elas decaem, elas não servem para nada. Ou ninguém consegue achar aplicações práticas para elas subir aqui nas expectativas e virar uma tecnologia madura. Isso aconteceu com muito projeto de cripto, por exemplo. Não todos, mas tem muito projeto de cripto que ia substituir a sua identidade, seus documentos. Tinha projeto que ia jogar todos os seus arquivos que você deixa no Dropbox lá na blockchain. E, cara, ninguém usa isso, virou um cemitério das inovações. Pode acontecer isso, certo? Inclusive, uma pesquisa da The Economist, eles fizeram uma pesquisa lá, não sei exatamente qual foi a metodologia, mas eles descobriram que 40% das tecnologias vêm para o planalto da produtividade aqui e 60% das tecnologias que chegaram aqui nesse pico das expectativas infladas, elas vão para o cemitério das inovações. Ou seja, a maioria das tecnologias que a galera achou que ia ser muita coisa, na verdade não foi nada. Isso é um problema se você está criando uma empresa, por exemplo, de inteligência artificial, porque a inteligência artificial está mais ou menos nessa fase aqui do gráfico. Será que vai vir para cá ou será que vai vir para cá? Eu já te falo o que eu acho. Porque antes disso, tem uma outra curva que eu quero te mostrar, que é esta aqui. Na verdade, ela é tipo assim, né? Ela não deveria ficar mais alta que aqui. Mas que é a curva do sucesso silencioso. Então, tem tecnologias que elas surgem, mas que o mercado não cria uma expectativa gigante para elas. Mas aos poucos elas vão se desenvolvendo, e quando você viu, virou uma categoria gigante do mercado com empresas maduras e que não passou por essa fase simplesmente. Elas foram silenciosamente amadurecendo, melhorando e se tornando mais úteis. Um exemplo que a The Economist dá aqui, dessa categoria do sucesso silencioso, são os painéis solares. Né? Quando eles surgiram, eles não serviam para muita coisa, eles produziam muita pouca energia. Não teve um grande boom de painéis solares numa época em que eles ainda não eram tão úteis. Eles foram crescendo devagarinho ali e hoje
eles são uma forma de gerar energia que funciona, que muita gente está investindo, só que o crescimento dessa tecnologia foi gradual. Então, a Gartner, ela publicou em 2024 todas as tecnologias de IA vertical, onde que elas estão no Hype Cycle, né? Então, se você olhar aqui, no Planalto da Produtividade, a gente tem visão de computador. Hoje um computador consegue ver coisas, isso é uma forma de inteligência artificial, ele consegue entender várias coisas, inclusive os carros autônomos usam isso para saber onde eles estão na rua. E tudo bem, parece coisa futurista, mas se você for para a Califórnia hoje, tem um monte de gente que nem põe a mão no volante mais, né? Então já funciona, pelo menos lá na Califórnia. Aqui no Brasil é outros 500, né? Se você for olhar aqui na rampa da iluminação, você tem carros autônomos também, né? Porque o carro autônomo usa outras inteligências artificiais além da visão. A visão é um componente, né? E o carro autônomo é outro. Então, essa tecnologia ainda está melhorando rapidamente, ainda não chegou no nível de sofisticação de mercado em que você já tem empresas de confiança que fazem aquilo, ainda está em disputa quem que vai ganhar essa batalha, mas a tecnologia já parece bem promissora, né? Aí você tem um monte de outras coisas aqui que honestamente eu não conheço todas, por isso que eu pus esse gráfico aqui. Se você tiver mais interesse, você consegue ir atrás dessas coisas, está no site da Gartner, tá? Mas algumas coisas interessantes aqui que a gente tem. A gente tem IA generativa e Foundation Models. Isso aqui eu entendo que são os LLMs, né? O ChatGPT, o Claude, o Grok, o Gemini, eles passaram já do pico de expectativas infladas, né? O que quer dizer? Quer dizer que eles já estiveram nesse pico. Já teve a época que todo mundo falava, agora o ChatGPT vai fazer tudo, tal. A galera ainda está fazendo isso, mas já está diminuindo um pouco, já está cansando esse papo. Quer dizer que o próximo passo deles é o vale da desilusão aqui, né? A gente já vai entender quais que são as consequências disso. A gente tem engenharia por IA, não sei exatamente o que eles querem dizer com isso, tem prompt engineering aqui, e aqui no começo da curva, que ainda está na fase do gatilho da inovação, tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar, e é natural porque eu não sou um pesquisador de IA. Mas você tem aqui IA quântica, IA por primeiros princípios. A gente tem sistemas multiagentes. Isso aqui é interessante porque isso aqui é IA vertical, né? É uma tecnologia importante da IA vertical. Então ela já está aqui ainda. Não que a IA vertical como um todo está aqui, mas esses sistemas multiagentes, eles estão aqui ainda. Tem AI Trism, tem umas coisas aqui que eu não conheço, tá? Mas deixa eu simplificar para você. Onde que eu vejo, em linhas gerais, essas tecnologias de IA aqui no nosso gráfico? Eu vejo aqui os LLMs, tá? Eu vejo aqui a IA vertical. Já te explico por quê. Eu sei que eu falei de sistemas multiagentes lá, mas eles são uma tecnologia mais complexa que vai entrar nesses apps de IA vertical. E eu vejo aqui a IA vertical no Brasil, tá? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, tá? Os LLMs, eu prevejo que daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, vai começar a sair um monte de notícia falando as promessas que o ChatGPT não conseguiu cumprir, ou o ChatGPT não mudou o mundo, não causou desemprego afinal, não é mesmo? Vai ter um monte de jornalista espertinho falando isso. E é natural, isso aqui, ele teve muita expectativa, teve muito hype em cima dessa tecnologia, e é natural que as pessoas percam um pouco a crença, porque no mundo real demora um pouco mesmo para as coisas começarem a ser utilizadas em larga escala e utilizadas do jeito certo, né? Quando inventaram o Excel lá por 95, 92, sei lá quando é que foi, demorou tipo 10 anos para as empresas começarem a usar um monte de Excel e criar planilhas que às vezes sustentam todo o negócio, né? Quem já trabalhou em empresa grande sabe que é assim. Tem algumas planilhas ali que são sagradas e que se você perder aquela planilha o negócio implode, né? Levou um tempo, mesmo para as planilhas, passar daqui para cá, né? Agora, a grande pergunta é, esses LLMs, eles vão fazer assim ou eles vão seguir este curso normal aqui? Ou seja, eles não vão servir para nada e um dia a gente vai esquecer que existiu o ChatGPT, ou eles vão fazer esse movimento aqui e vão virar uma parte importante da nossa infraestrutura de
de produtividade, de conhecimento, de formação de negócios, né? Aí, eu já respondo isso. Aí a gente tem aqui a IA vertical, tá? IA vertical, por que eu coloquei aqui no pico? Porque faz 2 anos que os fundos do Vale do Silício estão falando nisso já, estão investindo nisso. Para os fundos do Vale do Silício, geralmente eles investem nas tecnologias quando elas estão mais ou menos aqui, ó. Eles já estão há 2 anos investindo. Então, para os fundos, eles estão aqui. Daqui a pouquinho, essa IA vertical vai chegar aqui no pico. Eu suponho que daqui a 6 meses, mais ou menos, vai chegar aqui no pico e a mídia inteira vai começar a falar: os advogados vão perder o emprego, os médicos vão perder o emprego, os engenheiros vão perder o emprego, agora você não precisa mais de funcionários. Eu acho que daqui a 6 meses na mídia americana isso vai começar a aparecer, que é um símbolo que está no pico, né? Um sinal de que está no pico. Só que, depois disso, eles vão tentar aplicar essas tecnologias e eles vão começar a falar: cara, na verdade era tudo mentira. Pouca gente perdeu o emprego, não vai acontecer catástrofe nenhuma. Olha só, essas tecnologias são imperfeitas ainda. Mas nessa hora, as tecnologias vão continuar se desenvolvendo e chegar aqui no Planalto da Produtividade, ou elas vão seguir esse rumo aqui do cemitério das inovações. Eu acredito que vai vir para cá. De novo, eu já te explico por quê. Antes disso, só terminando aqui, IA vertical no Brasil. Ninguém está falando nisso ainda. Tanto é que se você procurar IA vertical no YouTube, tem tipo, quase todos os vídeos são meus e do Ryan Santos, reagindo aos meus vídeos. Por quê? Porque a IA vertical no Brasil ainda é pouco falada. E é normal, o Brasil geralmente está tipo 2 a 3 anos atrasado nessa questão de startups comparado com o Vale do Silício. Então lá no Vale do Silício você já tem startups de IA vertical que captaram 50, 100 milhões de dólares. Aqui no Brasil, as poucas startups disso que existem, elas ainda estão no seed, investing, no série A. Elas captaram, sei lá, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais só para fazer um MVP ali. Né? E aqui eu estou falando de IA vertical de verdade, eu não estou falando de wrappers de ChatGPT. Se você tiver mais interesse, vê meu vídeo sobre IA vertical para leigos, você vai entender a diferença. Tá? Ou seja, se você está empreendendo aqui no Brasil, você vai ver, se você está empreendendo com IA vertical agora, tá? Você vai ver provavelmente no próximo 1 ano ou 2 este movimento. Todo mundo vai começar a ficar mais interessado na sua startup e depois este movimento. Todo mundo vai falar: ah, não funcionava como prometeram, blá, 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 blá. E agora eu queria fazer 2 coisas com você, tá? Eu queria te dar a minha previsão de se vai vir, se essa curva vai vir para cá ou para cá, se vai realmente chegar no Planalto da Produtividade ou se vai para o cemitério das inovações. E aí eu queria te explicar por que isso aqui é importante para você e quais são as consequências práticas disso para você que está empreendendo com IA. Tá? Primeira coisa, vai vir para cá ou vai vir para cá? O LLM, por exemplo, ele vai ser uma tecnologia bem sucedida ou mal sucedida? Tá? Na minha visão, o melhor jeito de ver isso é ver como que as pessoas usam a tecnologia no dia a dia. Se você for ver, essas tecnologias que estão no cemitério, elas podem ter muita mídia, muito investimento, mas não tem muito uso. E, cara, eu não sei você, mas eu uso o ChatGPT todo dia. Minha mulher usa o ChatGPT todo dia. Pessoas que eu conheço que trabalham em grandes empresas, grandes bancos, usam o ChatGPT todo dia. E, para mim, isso é um grande previsor de que essa tecnologia vai prosperar, porque ela já funciona. E principalmente se você pegar os heavy users, as pessoas que sabem usar, elas estão criando todo dia novas formas de usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Grok, para aumentar a produtividade delas, para eliminar funcionários. Já está acontecendo isso, só está mal distribuído na sociedade. Então, se você for olhar a sociedade hoje, você tem 5% das pessoas que sabem usar essas ferramentas e criam novos usos todo dia, e você tem 95% que não sabem usar, ou somente não usam. Né? Ou, puta, é interessante, mas ainda não pago a versão premium, ou alguma coisa assim. Conforme o tempo passa, eu acho que isso aqui vai virar 10%, isso aqui 90%, e aí, com o tempo, né, daqui 5, 10 anos, isso aqui vai virar 100%, e isso aqui vai virar 0%. Né? Todo mundo vai ter que usar, senão você perdeu o seu emprego. Beleza. E aí a vertical? É a mesma coisa? Ainda não sabemos. Por quê? Enquanto que esses produtos aqui, mais generalistas, ChatGPT, Grok, Claude, Gemini, etc., eles já
tem uma penetração maior de mercado, esses produtos de IA vertical são mais novos, tá? Como esses produtos são baseados nesses, eu acredito que eles vão chegar no Planalto de Produtividade também. Mas pode ser que não. Tem um risco técnico, sim, tá? Eu acho que é baixo, mas isso é minha opinião, né? Já não estou mais tão embasado quando eu falo das IAs verticais. Se eu fosse dar uma porcentagem, eu acho que, cara, 90% de chance de que vai vir para cá e talvez 10% de chance de que vai vir para o cemitério. A minha intuição diz que é 100% aqui, mas é minha intuição, entendeu? Você não deveria estar ouvindo minha intuição. Eu só sou um cara que faz vídeos no YouTube. Mas esse critério é bom, tá? Se pessoas, mesmo que sejam poucas pessoas, muito nerds, muito sofisticadas, muito inteligentes, estão usando essa tecnologia bem, ela tende a vir para cá e não vir para cá, tá? Agora, a segunda questão é, o que isso muda na sua vida? E para te explicar isso, eu queria apagar tudo isso aqui para te mostrar como que aconteceu com outras tecnologias aqui, tá? Mas o grande insight é que o que acontece nessa parte do mercado não tem nada a ver com o que acontece nessa parte de mercado. Os fatores que geram sucesso nessa parte do mercado não são os mesmos fatores que geram sucesso nessa parte do mercado. E se você quer sobreviver daqui até aqui, você tem que estar ciente disso. Qual que é a grande característica de um mercado que está aqui no pico das expectativas infladas? É que tem muito aventureiro. Quando o mercado está com expectativas infladas, chove dinheiro, chove mídia, chove interesse naquele tipo de produto e aí surge do bueiro 1 milhão de aventureiros tentando ficar milionários nos próximos 24 meses. E qual que é o problema? 1% vai conseguir e realmente vai criar uma empresa tipo aqui, e quando ela chegar aqui, independente de se depois ela vier para cá ou para cá, essa pessoa quando estiver aqui, no pico das expectativas infladas, ela vai vender a empresa dela por 10, 20, 30, 50 milhões e vai ficar rico. Isso acontece com 1% desses aventureiros. Os outros, todos os outros, 99%, eles vão quebrar a cara. Então, é um mercado que é de vender PowerPoint, é um mercado que é de vender sonhos, né? E tudo bem, é uma fase do mercado. Só que, se você está entrando no mercado aqui, você tem duas opções. Ou você tenta ser aquele 1% que vende PowerPoint, vende sonhos e vende a sua empresa exatamente no pico, antes do mercado derrubar o valuation dela. Eu não recomendo esse caminho, porque é um caminho muito arriscado, mas se você for bom de vender PowerPoint, vender sonho, segue esse caminho, que pode funcionar também. Ou você aceita que aqui a sua empresa vai estar no hype, você vai conseguir clientes, você vai conseguir investidores, você vai conseguir mídia, você vai conseguir um monte de coisa, o CAC vai estar barato, se você fizer um anúncio, lançar um produto, vai ter muito interesse nele, só que aí o mercado eventualmente vai chegar nesta fase aqui e depois nesta fase aqui. E o que acontece quando o mercado chega aqui? Tem 1 milhão de empresas concorrentes no seu setor, a maioria está morrendo, e aí você tem que ter a mentalidade, e não é discurso de coach não, tá? Mas a mentalidade de falar, cara, eu vou ficar nesse negócio para subir esse planalto da produtividade, eu estou nesse mercado por 10 anos, tá? Então, assim, se você começa o seu mercado mais ou menos nessa fase aqui do aventureiro, você tem vantagem, você está começando cedo, você consegue vários clientes. Só que tem um monte de gente que está vendendo PowerPoint, vendendo sonho, vendendo produto ruim. Se você entrar nessa fase com a mentalidade, eu vou ficar por 10 anos, você vai ter que aguentar no coração a ansiedade de passar por essa fase aqui. Você vai ter que guardar dinheiro enquanto as coisas estão boas, você vai ter que melhorar o produto enquanto tiver todo mundo desanimado com o seu mercado, acreditando que ele vai subir para cá, e você vai ter que fazer o máximo que você pode para achar o product market fit, o produto perfeito para o seu mercado, para quando esse mercado estiver reaquecido de novo, tá? Ou seja, se você quer empreender com AI, qual que é a minha previsão? Primeiro vai dar bom, depois vai dar ruim, só que depois vai dar bom de novo, tá? E aí o cara que vendeu a empresa dele aqui por, sei lá, vamos supor, 20 milhões, se ele falasse, cara, eu vou ficar por 10 anos com ela, aqui você poderia ter uma empresa de 200 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão de reais. Depende da sua empresa, depende do seu nicho, depende de quão bom empreendedor você é. Mas como aqui o mercado está muito mais maduro, as empresas geram caixa,
não é só um fogo de palha, como é nessa fase aqui, os valuations das empresas ficam mais altos. E como você vai ter 10 anos de mercado aqui, você vai ter uma série de coisas que pessoas que tentaram entrar no mercado aqui quando já eram mais seguro não vai ter. Você vai ter tempo de mercado, você vai ter experiência nesse mercado, você vai ter carteira de clientes, você vai ter reputação, sua empresa vai ter branding, vai ser conhecida no mercado por ser uma empresa que está lá há muito tempo, você vai ter uma equipe boa para trabalhar, você vai ter a confiança dos seus investidores e tudo isso porque você entrou no mercado aqui, mas com uma mentalidade de 10 anos. Ou 5 anos, ou 20 anos, eu não sei prever o futuro. E para te provar que o que eu estou falando é verdade, eu queria te mostrar essa curva aqui para um outro tipo de mercado que passou pelo Gartner Hype Cycle inteiro nos anos recentes, que, por incrível que pareça, você vai rir da minha cara, mas é o mercado de cursos online. Cursos online, Bruno, cursos online não é nenhuma tecnologia nova, cursos online é coisa de fanfarrão. Cara, mais ou menos, deixa eu te provar, ó. Primeiro, qual que foi o trigger, o gatilho de inovação de cursos online? Foi o YouTube, o Instagram e as ferramentas de anúncios. Né? Por que os cursos online começaram a surgir ali na década de 2010 até 2018, ali, que foi a grande ascensão dos cursos online? Eles saíram de não ser nada para ser alguma coisa. Porque pela primeira vez na internet você conseguia fazer vídeo, você conseguia chegar nas pessoas com uma mídia mais rica, né? Antes você conseguia chegar pelo Google SEO, mas não, aí a pessoa tinha que procurar por curso online, ninguém fazia isso. Aqui você conseguia chegar nas pessoas por vídeo e você conseguia targetear elas com anúncios bem. Então teve sim um gatilho de inovação. E aí o que aconteceu? Quando você chegava aqui, ó, mais ou menos, cursos online em 2017, estava mais ou menos aqui. Qualquer idiota conseguia ganhar dinheiro com curso online. A maioria das pessoas ainda não sabia disso, então tinha pouca concorrência, mas o mercado já estava num hype legal por causa dessas coisas aqui. E não tinha muito competidor, entendeu? Tinha demanda, não tinha muito competidor, e um monte de gente não precisava ser muito inteligente, não precisava ser muito sofisticado para ganhar uma grana. Só que aí veio a segunda fase, que foi mais ou menos aqui, foi 2020, no auge da pandemia. Cursos online estavam no pico das expectativas infladas. E o que tinha aqui? Tinha uma cacetada de aventureiro, como eu falei. Né? E aqui, cara, foi onde a galera fez mais grana. Tá? Aqui foi a época que a galera fez mais grana. Inclusive, você entrava no mercado em 2020, às vezes em 2021 você estava aposentado. Teve gente que aconteceu isso. Só que, aí o que aconteceu com os cursos online? Mais ou menos em 2022, 2023, né? 2023 foi mais ou menos aqui. Houve uma grande limpa de mercado. Um monte de gente que começou aqui em 2020 como aventureiro quebrou. Ou o negócio parou de fazer sentido, parou de funcionar. Às vezes a pessoa não quebrou na pessoa física, mas ela fechou ali o negócio de cursos dela e foi fazer outra coisa. Foi criar agência de marketing, criar, enfim, qualquer outro tipo de negócio. Só que, olha bem, quem entrou aqui em 2017 ou até antes com uma cabeça de longo prazo, aqui já estava sendo milionário. Todos os grandes nomes da internet que vem na sua cabeça de curso online. E eu estou usando o exemplo de curso online porque é uma coisa que o dev que está assistindo esse vídeo sabe o que é, a pessoa de marketing digital que às vezes acompanha o meu canal sabe o que é, todo mundo sabe o que é curso online. Poderia ter pegado o exemplo de mobile gaming ou de e-commerce, mas aí menos gente ia ter essa visão clara do que eu estou falando, por isso que eu peguei esse exemplo, tá? Então, quem fez daqui até aqui estava sendo milionário e provavelmente, se continuar, vai ficar bilionário. Tem gente que começou cedo com curso online e teve a cabeça de 10 anos, de longo prazo, de, cara, vou montar a equipe, vou pegar a expertise, vou fazer um produto bom, vou testar produtos diferentes até achar o melhor produto, vou fazer carteira de clientes. Essas pessoas vão ficar bilionárias antes dos 50 anos, com certeza, né? Só que aí, olha que interessante. Agora, todo mundo que eu falo de curso online está super desanimado, né? Então, eu acho que em 2025 a gente está mais ou menos aqui, tá? Tá todo mundo desanimado com o curso online. E de forma justa. Ainda é um bom modelo de negócio, mas, cara, daquele hype que era, caiu muito, né? Tanto é que as pessoas agora estão querendo fazer negócios de IA, agência de automação, tudo isso aí que você que está vendo esse vídeo provavelmente está querendo fazer também. Vale a pena entrar em curso online agora? Olha, minha opinião, tá? Primeiro,
E esse não é um vídeo de curso online, mas só para concluir o raciocínio. Curso online vai vir para cá ou vai vir para cá? Né? Deixa eu mudar a cor aqui até para ficar mais intuitivo. Eu acho que curso online vai vir para cá. Por quê? Porque as pessoas usam curso online, elas compram cursos online. Não adianta vender aquele curso que você vendia em 2017, 2020. Tem que ser uma coisa mais sofisticada, talvez um formato melhor. Vou fazer outro vídeo sobre isso se vocês quiserem, usando esse Gartner Hype Cycle para falar de cursos online. Se quiser, pede nos comentários. Mas eu consigo ver daqui a 10 anos as pessoas ainda comprando cursos online, porque, cara, em muitos casos é melhor que a educação tradicional. Mas, se você for entrar agora, em 2025, você tem que entrar com uma mentalidade de longuíssimo prazo. Ou seja, Bruno, devo fazer um curso online só se você for ficar os próximos 10 anos trabalhando nesse negócio. Senão não vale a pena, de verdade. Agora, voltando para IA vertical. A gente está mais ou menos aqui nos negócios de IA vertical. Então, dá tempo de você ficar centimilionário aqui. E aí talvez você venda a sua empresa, ou talvez você fale, cara, eu vou criar uma empresa maravilhosa pro resto da minha vida. Eu vou entrar com a mentalidade de 10 anos e eu vou passar, provavelmente daqui uns 4, 5 anos, por esse vale das sombras aqui, por esse vale da desilusão, porque mesmo que ninguém acredite no que eu estou fazendo nessa hora, eu sei, primeiro que você vai ter feito uma grana aqui, né? E segundo que você sabe que se as pessoas estiverem usando o seu produto, é uma questão de tempo até o mercado vir para essa quinta fase, e aí você vai estar super bem posicionado para ganhar muito dinheiro, tanto aqui, mas principalmente aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, mas não entendeu o que são esses negócios de IA vertical, né? Como assim? Não entendi nada que o Bruno falou, só estava vendo o gráfico mesmo. Tem um vídeo aqui que é o de IA vertical para leigos, tá? É um vídeo muito bom, inclusive. Você vai entender o que eu quero dizer com IA vertical e talvez esse vídeo que eu fiz agora te faça mais sentido. Então eu te vejo nesse vídeo.